Prezadas crianças, prezadas mães, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Este trecho do primeiro livro de Samuel trata da rejeição de Saul. Saul combateu pelo Senhor, obteve muitas vitórias, mas quando ele foi combater contra os amalecitas, ele desobedeceu. O Senhor havia mandado que ele destruísse tudo. E ele não destruiu tudo, mas quase tudo. Ele tentou se explicar dizendo: o que eu não destruí foi o gado mais gordo, foi aquilo que eu percebi que era de melhor, para que assim eu oferecesse em sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor não aceita aquela desobediência seguida de um culto a Ele. Desobedecer para cultuar a Deus é uma contradição. A obediência vale mais do que o sacrifício, e a desobediência é um crime de idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Como é grave brincar com a obediência. Como é grave dizer, eu vou desobedecer a Deus, mas com o produto da minha desobediência eu vou glorificá-lo, eu vou honrá-lo. Nada disso é aceitável aos olhos de Deus. Se quisermos agradecer a Ele, comecemos pela obediência. Depois, sim, poderemos oferecer um culto que seja agradável a Ele. O próprio Senhor que nós oferecemos sobre o altar, Ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, o culto dele foi aceitável ao Pai. O Evangelho hoje fala sobre o jejum. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam além do necessário para suplicar a vinda do Messias. Mas os discípulos de Jesus não. Vieram perguntar por que os teus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: porque estamos numa época de festa. A festa é de casamento. Eu sou o noivo. A noiva é a igreja com quem eu vim me casar. E os amigos do noivo são os meus discípulos. Em época festiva não fica bem o jejum, mas dias virão em que o noivo será tirado deles. Jesus seria tirado deles pela sua crucifixão, morte. Aí sim eles jejuarão. Mas o jejum que nós fazemos agora é diferente do jejum antigo, porque não se pode fazer remendo de roupa nova em roupa velha. Porque você estraga a roupa nova e não consegue consertar a velha. Não se deve pegar um vinho novo e colocar em odre velho. Odre é um recipiente de couro para guardar líquidos, como vinho, óleo. Se o odre está velho, ele azeda o vinho, fermenta e estoura. Vinho novo se coloca em odres novos e ambos se conservam. Então, se nós queremos jejuar e devemos jejuar, tem que ser com outro espírito. Não pode ser com o espírito dos fariseus, que jejuavam para chamar a atenção sobre si e serem considerados justos. Temos que jejuar de modo que só Deus perceba e que esse jejum sirva não para pedir a vinda de Jesus, porque ele já veio, mas para apressar a sua segunda vinda. Este é o sentido cristão do jejum. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.